Paz do Senhor, amém, meus irmãos? É com muita alegria que mais uma vez nós estamos na presença do Senhor para adorar o nosso Deus, né? Eu sinto a presença dele neste lugar. Isso é o que nos move, irmãos, que nos dá alegria de estarmos na casa do Senhor, adorar esse Deus que é digno de ser adorado, de ser exaltado. Eu quero convidá-los, irmãos, para abrir a Bíblia. Eu estava ali teimando com o Espírito Santo de Deus, tentando passar a responsabilidade para outro, mas Deus, Ele nos guia, né? Ele nos guia, Ele sabe o que quer. E nós somos servos. Lucas capítulo 19, o versículo de número 31 veio ao meu coração esse texto. Lucas 19, versículo 31, vamos estar lendo. Diz assim a palavra de Deus: E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. Verso 32. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe dissera. Verso 33. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que soltais o jumentinho? Verso 34. E eles responderam, o Senhor precisa dele. Vamos repetir esta frase. O Senhor precisa dele. Mais uma vez, o Senhor precisa dele. Podeis tomar o vosso assento. A palavra de Deus para nós deparamos diante desse texto. Para entrar em Jerusalém, nós vamos observar que Jesus, ele precisou de um jumentinho. Observe, ao fim de se cumprir a profecia de Isaías no capítulo 9, de Isaías, o verso 9, você vai ver que Zacarias, melhor dizendo, ele vai profetizar no capítulo de Zacarias 9:9, dizendo que o Senhor, o Deus de Israel, né? Ele alegra-te muito, ó filho de Israel, de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. A profecia já tinha dito pelo profeta, e o povo de Israel tinha muita dificuldade para entender, né, a vontade de Deus. E assim como nós vivemos nos nossos dias, muita gente tem dificuldade de entender que Deus sempre vai precisar de alguém para fazer algo. Observe que quando nós olhamos uma expressão que se destaca neste versículo, que eu chamei a atenção dos irmãos para repetir, é que o Senhor precisa. Observe que o texto vai dizer que Jesus vai mandar os discípulos para ir em um certo lugar, e vai dizer, vocês vão lá num certo lugar e vocês vão encontrar um jumentinho lá, e vocês vão pegar ele, e se alguém interrogar vocês vão dizer que o Senhor precisa dele. E observe que o texto vai trazer isso, que Jesus, tudo o que ele falou, os discípulos ouviram, que quando os discípulos estão desamarrando o jumentinho para pegar e trazer, o seu dono se manifesta, diz, ei, o que vocês estão fazendo aí? Por que vocês estão desamarrando o jumentinho?
Aí eles simplesmente disseram que o mestre disse: o Senhor precisa dele. E aí a Bíblia vai dizer que eles não indagam, não proíbe, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Observe, irmãos, que todos nós precisamos de alguma coisa. Eu e você precisamos de alguma coisa. Quando nós olhamos para Jesus, ele também precisou. Só que nem maioria das vezes o Senhor ele não foi atendido. Observe que quando ao nascer Jesus, ele precisou de um lugar para nascer e ele não teve nenhum lugar sequer. Olha a dificuldade que nós entendemos. Quando o Senhor não tinha um lugar onde reclinar, a Bíblia vai dizer no livro de Mateus 8:20, que ele não tinha um lugar onde reclinar a sua cabeça. O próprio Jesus. A profecia de Isaías, se você ler em outra tradução, vai dizer que ele era humilde, ele viria montado num jumentinho, porque ele já era humilde, ele não precisava de um cavalo branco, uma raça pura. Ele precisava de alguém que levava ele para a entrada triunfal, para dizer que chegou o rei dos judeus. Mas ele vem com humildade, e ele precisou pedir aqui emprestado até mesmo se você olhar na última ceia, Jesus não tinha um lugar para colocar e para fazer a última ceia dele, no cenáculo. Ele não encontra. E a Bíblia diz que o Senhor, ele pede para os seus discípulos ir a um certo lugar que ele ia encontrar um homem. Mas o que eu acho interessante é que Jesus sempre preparava alguém para usar. Os discípulos não prepararam, mas o Senhor disse para eles: vocês vão em tal lugar, que lá vai ter um homem. E ele vai estar assim, assim, assim. Vocês acompanham ele, que eles vão mostrar o lugar aonde a gente vai fazer a última ceia. Jesus, ele precisou até mesmo de Cirineu para carregar a sua cruz. No dia do sacrifício, na hora de dor, ele precisou de alguém para ajudá-lo. Observe que até para Jesus ser enterrado, ele vai precisar de um discípulo rico, que nós já conhecemos, José de Arimateia, para ceder o seu sepulcro que ele havia comprado para ele, para enterrar Jesus. Mas nós entendemos que todos nós precisamos uns dos outros. Eu e você, todos nós, precisamos de um dos outros. E é por isso que eu não posso ser soberbo, nem você. Porque o homem, o mundo, a lei do mundo é assim. Eu derrubo o outro para eu pegar o lugar dele. Mas a lei de Deus é diferente. Jesus nos ensina a ser humilde e olhar para o outro dizendo: eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu auxílio. Porque Jesus, ele é perito em compartilhar. Nós precisamos disso. Precisamos um dos outros. E o Senhor, ele vai trazer isso para nós. O Senhor precisa de você. Esta pergunta talvez você não entende, mas é o Rei da Glória. O Rei da Glória está dizendo para alguém aqui nesta noite: ele precisa de você. Ele precisa para o seu reino. Ele precisa de nós para dizer que a salvação, ele vem por intermédio do sacrifício dele. Mas ele precisa de alguém para dizer que o amor dele é para todos. Quando um certo homem na Bíblia, chamado Nicodemos, muito influente, a Bíblia diz que ele era chefe dos judeus, um capitão, com muita autoridade. Mas ele observa Jesus de longe e ele vê que Jesus é aquele, aonde ele passava fazia milagre.
Milagre acontecia onde Jesus passava. E aquele certo Nicodemos, com medo ou sei lá o quê, ele quis encontrar Jesus de noite. E ele vai ter um encontro com Jesus de noite. E ele vai dizer: Jesus, mestre, Rabi, chama Jesus de Rabi, mestre, vai dizer assim no livro de João 3. Chama Jesus de mestre, diz: mestre, como eu devo? Que maneira eu encontro para ser salvo? Porque eu vejo que o Senhor é o mestre, eu preciso entender um pouco mais. E Jesus vai discorrer com ele e vai dizer para ele: Nicodemos, você precisa de uma coisa. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E ele diz: mas como é isso? Mestre, me ensina como é isso. Como pode um homem já velho entrar no ventre da tua mãe e agora tornar a nascer novamente? Ele disse: rapaz, um negócio que vocês só entendem das coisas da terra. Vocês só entendem das coisas terrenas. Mas eu vim anunciar o que é de cima. Eu vim de cima. E é por isso que eu ensino das coisas de cima. O homem natural não entende. Para você entender, você precisa nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer do Espírito. Mas como é isso, Jesus? Eu não entendo. É que o Espírito, o homem, ele é guiado como o vento leva, ele leva as coisas para qualquer lado. Deixa eu trazer para você, Nicodemos, algo que você entende. Você vê o vento? Sim, mestre, eu vejo o vento. O vento assopra para lá, assopra para cá. Você vê a coisa andar, não vê? Então, aqueles que nascem de Deus, eles não enxergam, mas eles são guiados pelo Espírito de Deus. Eles não compreendem, mas eles crêem no poder de Deus do alto, e é revelado isso a eles, aqueles que nascem do Espírito. E o glorioso é nós entendermos que todos nós precisamos nascer do Espírito, nascer para Cristo. Morrer o velho homem, esta velha natureza, que acha que tem Deus, às vezes, querendo as coisas da terra. E Jesus vai ensinando Nicodemos. E Nicodemos, agora ele começa a refletir sobre o que Jesus estava dizendo. E Jesus vai dizer: sabe por quê, Nicodemos? É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, Deus não veio para te condenar, não, Ele veio para te dar vida. Jesus começa a pregar para Nicodemos e diz: eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por mim, através do sacrifício. Mas você precisa nascer de novo. Você precisa conhecer o que é Espírito. Você precisa entender o que é ser cristão verdadeiro. Parece que Jesus vai tendo uma conversa tão saudável com Nicodemos, que ele vai entendendo aos poucos. O que eu quero dizer nesta noite, irmãos, Deus me trouxe esta palavra e eu estou sendo direcionado aqui pelo Espírito Santo de Deus, que um mestre, ele precisa de discípulos. A Bíblia diz que Deus chama os discípulos para a sua obra. No livro de Mateus ele faz isso. Nós vamos entender que o Senhor da seara, ele precisa de ceifeiros na última hora. E nós estamos sempre querendo algo de Deus. Mas será que Deus pode contar com você para fazer algo para Ele também nessa noite? A mensagem que o Espírito Santo traz ao meu coração é dizer para a igreja: Deus está precisando de nós para ser usado na mão dEle. A mensagem que o Espírito Santo coloca em meu coração é que Deus está dizendo para você: não importa de que maneira você chegou aqui, mas Jesus quer te moldar, Ele quer trabalhar no teu caráter, Ele quer trabalhar na tua vida, e Ele quer usar você, porque Ele precisa.
precisa de nós. E eu olhando para esta palavra, eu posso entender que eu e você, se Jesus precisa de nós para fazer algo nesta terra, eu e você precisamos mais dele. Sabe que momento que você precisa dele? Na hora da tristeza. Quando a morte entrar no teu lar, você vai precisar dele, porque foi ele o único que venceu a morte. Ele disse: nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele estava falando que ele venceu, ele triunfou. Ele empresta o túmulo por José de Arimateia, mas ao terceiro dia ele ressuscita e sai do túmulo. Ele estava dizendo para José de Arimateia: eu precisei por 3 dias, José de Arimateia, mas você precisa de mim para sair daí para a eternidade. Nós precisamos de Jesus. Na enfermidade, na dor, é Ele que nós precisamos, porque Isaías vai profetizar para o povo de Israel dizendo: Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si, ferido, aflito. Na hora da enfermidade você precisa dele. Na hora da enfermidade, muitas das vezes nós corremos para o médico, mas tem enfermidade que é só o médico dos médicos é capaz de resolver. Só ele tem poder para resolver. Queridos, é maravilhoso nós entender nos prantos, no choro. Davi no Salmo 30, acho que é o verso 5, ele diz: o choro pode durar uma noite, mas pela alegria, pela manhã vem a alegria. O salmista, ele estava dizendo: eu posso passar momentos de tristeza, mas eu tenho Deus. Eu posso até chorar, passar aflição, mas no momento do seu favor está a vida. Ele estava dizendo: Deus, Ele tem o poder da vida, Ele tem o poder de dar o livramento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria vem ao amanhecer. O Senhor nesse mundo precisou de ajuda do homem, mas o homem arrogante diz que não precisa de Jesus. Nós estamos vivendo isso, esfriamento neste mundo. O homem se perdendo, mas como te salvará sem Cristo? Como que você pode ser salvo sem Cristo? Porque Cristo veio para salvar. Você precisa de Jesus. Eu e você precisamos de Jesus. Quando nós, não sei se você observou a leitura que foi lida aqui, hoje, no livro de Jeremias. Jesus, ele precisa tanto de você, para fazer algo para ele, que ele vai além do que você possa imaginar. Quando nós lemos lá no livro de Jeremias, leitura que foi lida, eu prestei atenção quando Jeremias, ele está lá expressando, dizendo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se você entender, nós só precisamos clamar a Ele. Jesus está dizendo: eu preciso de você, mas para mim fazer, você só precisa clamar. Você só precisa compreender o que Ele quer fazer através da sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, o nosso Deus é um Deus que Ele revela os mistérios, revela o que está oculto. Quando Daniel estava passando numa prova terrível, sendo levado à Babilônia como escravo, e o profeta
ele é colocado numa situação difícil, que o rei diz que ia acabar com todos os profetas, mas quando ele se apresenta diante do rei, Daniel vai falar algo surpreendente, ele vai dizer que Deus, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ele conhece o teu coração aqui nesta noite, e só ele tem a luz para a tua vida, só ele tem a solução para a tua vida aqui nesta noite. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, simples, humilde, mas ele foi daquela maneira só para cumprir uma profecia, para que o povo de Israel entendesse que ele era rei, mas ele não se importava com os holofotes, com a glória terrena, porque ele aguardava a glória eterna. Quando nós olhamos para Isaías, o Senhor, ele promete nos revelar algo para você que está aqui nesta noite. O Senhor quer revelar a você algo especial. Quantos querem receber algo da parte de Deus aqui? Então eu trago a profecia de Isaías 45, verso 2 para você. Nós precisamos dele. Sabe o que Isaías está dizendo para o povo que precisa dele? Ele diz: eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti, mas para que ele vai adiante? Ele diz: endireitarei os caminhos tortos. Quantos precisa da direção de Deus aqui? E quantos recebe esta palavra nesta noite? Eu vou adiante de ti. E quero, o meu desejo, endireitar os caminhos tortos que você tem caminhado. O desejo de Deus nesta noite é quebrar as portas de bronze que está te atrapalhando a entender o propósito de Deus na tua vida. A promessa de Deus para nós ele aqui no livro de Isaías, ele traz algo que eu acho surpreendente. Ele vai dizer assim: eu endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Só que ele precisa de você para fazer isso. Ele precisa que você entenda a vontade dele na sua vida. E o que ele mais quer fazer, pastor? Ele diz: te darei. Se você entender, se você ouvir a voz de Deus, se você atender o chamado de Deus, aí ele vai te dar: eu vou te dar os tesouros da escuridade. Aí eu posso revelar a vocês as riquezas que estão encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Talvez alguém não te chamou pelo teu nome aqui nesta noite, mas Deus está dizendo para você: Ele conhece a tua vida, Ele conta contigo, Ele precisa de você, e Ele quer chamar pelo teu nome aqui nesta noite, para viver as suas promessas. Quantos recebem esta palavra, levante a mão e glorifique a Ele. Oh, aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa. Paulo, pregando na igreja de Efésios, ele diz: olha, esse Deus que eu prego, Ele é poderoso. Ele é tão poderoso que Ele vai fazer, Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Talvez você chegou aqui nesta noite pedindo algo para Deus, mas você pode sair daqui nesta noite surpreendido, porque Deus vai além, Deus vai além, Deus vai além, Deus vai além. Se você quer seguir a Ele, se quer ser alcançado por Ele, o Senhor precisa. Você pode olhar para o seu irmão do lado e dizer: o Senhor precisa de você. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa de você.
O Senhor precisa de você para fazer poderosamente, fazer tudo muito mais abundante, além do que você veio pedir e pensar. Segundo o quê? Segundo o poder que em nós opera. O Senhor quer operar no nosso meio aqui nesta noite, mas Ele precisa de liberdade. Pastor, eu preciso de uma cura. Ele pode te curar, mas Ele também pode usar as tuas mãos, para curar alguém que está do teu lado agora. Ele pode te usar, você que chegou aqui enfermo, e você tocar em alguém agora e dizer: eu te uso para curar, eu te uso para salvar, eu te uso para libertar. Quantos recebe o poder dele para ser usado? Ele vai além. Ele vai além. Ele vai além. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós nos colocamos como alguém que precisa dele, ele se manifesta. Quando nós colocamos na posição de querermos ser súdito dele, ser servo dele, ouvir a voz dele, ele se posiciona e nos surpreende. Davi está morrendo, o seu reinado está acabando. E Davi olha para alguém, olha para o seu filho, um dos mais novos. Salomão diz: Salomão, você vai assumir o meu lugar. Salomão coloca a mão na cabeça e diz: eu? Meu Deus. Vamos fazer bastante sacrifício, eu preciso. Traga os novilhos, traz. Eu quero fazer o maior sacrifício, eu preciso chamar a atenção de Deus, porque eu preciso dele. Eu preciso chamar a atenção de Deus, porque eu preciso dele. E Salomão, ele entra nesse propósito. Ele oferece tudo que ele pode oferecer para Deus. E quando Deus olha para Salomão, vê a atitude de Salomão, que ele oferece tudo, que ninguém ainda tinha oferecido igual Salomão tinha oferecido para Deus. Deus se manifesta a Salomão e diz: Salomão, pede. O que você quer, Salomão? Oh Deus, sabe o que eu preciso? Eu só preciso de sabedoria para guiar esse povo. Eu só preciso de sabedoria porque eu sou pequeno. Perto de meu pai, ele guerreou, fez tanta coisa. Eu não sou nada, eu preciso de sabedoria. Aí Deus dá uma olhadinha para Salomão e diz: você pediu só sabedoria, então eu vou te dar riqueza, eu te fazer um reino próspero, eu vou te encher de tudo que você imagina, você não vai nem entender, o seu reinado vai ser muito grande, todo mundo vai ficar espantado com você, porque é assim que Deus faz, quando a gente entende que precisa de Deus, Deus nos surpreende. Aqueles que precisam de Deus, fiquem em pé, eu quero orar por você. Aqueles que precisam de Deus aqui nesta noite, que quer fazer um concerto com Deus, eu quero orar por você neste lugar. Aleluia! O Senhor precisou de um jumentinho, filho de uma jumenta. Talvez para mim e para você não tinha valor nenhum, mas para Deus era tudo, era uma profecia que tinha que se cumprir. Deus tem algo a fazer aqui na vida de alguém. Deus tem algo aqui a fazer na vida de alguém aqui nesta noite. E eu quero, neste momento, convidar alguém aqui que quer ser útil na mão de Deus. Você é somente um instrumento. Não importa como alguém te olha. Talvez o pastor não te enxerga. Talvez o seu amigo que você ama não te enxerga. Talvez você veio aqui neste culto pela primeira vez e não está entendendo nada. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus precisa de você. E se você tiver coragem, se você é corajoso e tiver coragem agora, saia do teu lugar e venha aqui à frente, porque o Senhor te chama. Ele te chama. Só para aqueles que entenderam esta palavra aqui nesta noite e ela tocou no teu coração, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar por você. Oh,
aleluia. Eu não prego o que quero. Eu não prego por emoção. Eu não prego para aplausos. Mas eu prego o que o Espírito Santo está mandando fazer. E se você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, Deus tem um propósito com você aqui nesta noite. Deus quer fazer tanta coisa. Deus quer agir de uma maneira tão linda na sua vida. Deus quer trabalhar no seu interior de uma maneira tão especial. Deus quer agir na tua família através de você. Deus quer agir na tua casa através de você. O Senhor te chama aqui nesta noite. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom poder ouvir a voz de Deus. O Senhor te chama. O Senhor te chama. O Senhor precisa de você. O Senhor morreu na cruz para te salvar. O Senhor te perdoa, o Senhor te entende, o Senhor te compreende, o Senhor tem o melhor para a tua vida. Venha mais para frente os irmãos aqui, por favor, venha mais para frente. Oh, aleluia. Vale a pena clamarmos ao Senhor por Ele. Eu vou repetir, vale a pena clamarmos ao Senhor, pois Ele está pronto a nos revelar grandes coisas. O segredo do Senhor é para os que o temem. A Bíblia diz no livro do Salmo 25, verso 14, o segredo do Senhor é para os que temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Deus está revelando algo a você aqui nesta noite. Deus está revelando algo a você, especificamente para você aqui nesta noite. Deus tem algo especial com cada um aqui, de uma maneira diferente. Eu sinto a unção de Deus descendo sobre vidas aqui agora. Eu não estou aqui com emocionalismo, eu estou dizendo algo que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração. Ele está se revelando a você aí agora. Agora, sinta tocado por Ele. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade aqui agora para agir no nosso meio, tenha liberdade para trabalhar no nosso eu, tenha liberdade para tocar agora. Vai tocando o Espírito Santo de Deus, vai tocando em vidas aqui agora, em nome de Jesus. Visita este homem, visita esta mulher agora, com teu poder, com teu poder, com teu poder, com teu poder. Aonde houver quebrantamento, manifesta a tua graça. Aonde houver temor agora, manifesta a tua unção. Aonde houver, Senhor, um espírito quebrantado, vai despedaçando agora, Pai, os ferrolhos, as portas que estão fechadas, vai endireitando os caminhos tortos. Agora. A promessa de Deus é para a tua vida. A promessa de Deus é para a tua casa. A promessa de Deus é para você. Receba em nome de Jesus. Renova, Jesus, renova agora. Renova com teu poder a tua igreja. Manifesta a tua graça, Senhor. Se houver alguém enfermo agora, vai curando agora, Jesus. Vai curando agora, Jesus. Vai mostrando o teu poder para ele e para ela agora, Jesus. Vai mostrando o teu poder aqui agora, para esses que chegaram aqui à frente. Ai, Couriandarabahaia. Eu sinto o Espírito Santo de Deus passeando. Eu sinto Ele tocando aqui. Eu posso ver com os olhos da fé. Curas agora. Eu posso ver agora cadeias sendo quebradas. Ei, eu vejo laços sendo quebrados aqui. Eu vejo laço na tua vida. Você que chegou aqui preocupado, laço está sendo quebrado.
preparado, o inimigo preparou uma cilada, o anjo do Senhor foi lá e quebrou, e te deu vitória agora, a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Receba perdão agora, receba perdão. Você que está afastado do caminho do Senhor e veio aqui à frente fazer aliança novamente, o teu nome está sendo escrito agora no livro da vida. Jesus está fazendo um concerto contigo aqui agora. Jesus está te renovando aqui agora. Eu posso entender o que o Espírito Santo está fazendo aqui. Eu estou vendo Ele trabalhando aqui, irmão. Vai glorificando a Ele. O agir de Deus é real. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glorifique, 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 glorifique. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, Jesus querido, eu te agradeço pela tua palavra que foi pregada. Eu te louvo, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, Pai. Porque eu só sou o instrumento teu aqui nesta noite, mas é tu quem opera em nós, é tu quem age em nosso meio, é tu quem trabalha nos corações. Cumpra, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos o teu propósito, a tua vontade, em nome de Jesus. A igreja diz: amém.